Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Desejando uma excelente terça-feira, Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos trazer algumas atualizações para vocês já da janela de transferências e, obviamente, também falar um pouquinho sobre as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Já tem jogo hoje, o São Paulo joga amanhã, mas esclarecendo alguns pontos aí para vocês. Primeiramente, galera, a gente vai falar sobre o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha pode pintar como o primeiro reforço do São Paulo para a temporada de 2026. O jogador aí que foi artilheiro da Série B, fez uma baita campanha com o Remo, um jogador decisivo, né? No último jogo que garantiu a classificação para a Série A, o cara fez um gol, deu 2 assistências, colocou o time aí praticamente na primeira divisão, além também de ter sido aí o artilheiro da competição. Ele está no radar do Corinthians, né? Por meio de intermediários ele acabou aí sendo oferecido, já teve passagem por outras equipes, eu sempre falo, né? Para mim o auge dele foi no Grêmio, né? Mas teve passagens um pouquinho mais apagadas, como por exemplo aí no Fortaleza recentemente, se reencontrou no Remo, jogou muita bola, e agora pode ser um reforço para o Tricolor para a próxima temporada. Ele já foi falado na última janela, né? Janela de meio de ano, o São Paulo estava ali buscando um atacante, tentou Marcos Leonardo, outras peças, chegou o Rigoni, né? Agora ele pode ser aí um possível reforço para a próxima temporada. Mas pode ser que ele vá também para o Corinthians, né? As negociações ainda não estão nenhuma em estágio avançado, né? Mas o Corinthians, se livrando aí desse transfer ban, vai fazer contratações e o nome dele surge como um nome muito forte para essa próxima janela, assim como surge também como um nome forte no São Paulo Futebol Clube. Então pode ser aí uma disputa entre rivais. Pedro Rocha, atacante da equipe neste momento do Remo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Pode ser que o Remo também faça um grande esforço para manter o jogador aí agora que voltou para a elite, né? Então vamos aguardar e a gente vai trazendo essas atualizações para vocês. Mas agora eu quero falar sobre a notícia do dia, rapaziada. Essa notícia está começando a bombar aí nas redes sociais, vocês vão ver em todos os lugares que, ó, depois da Libertadores, que o Flamengo foi campeão, surgiu a informação de que o Flamengo já tinha 2 reforços para a temporada de 2026. Um goleiro e um zagueiro canhoto. E hoje surgiu a informação de que o Beraldo teria sido oferecido a Flamengo e também a Palmeiras, galera. Será que essa informação está se encontrando? Será que está se encaixando aí o Beraldo voltando ao futebol brasileiro, mas não para a equipe do São Paulo? O que você acha sobre isso? Recentemente também a mídia francesa comunicou que o Beraldo não fica no Paris Saint-Germain a partir de janeiro. O jogador, que foi convocado em algumas ocasiões para a seleção brasileira, quer ter mais minutos em campo para que ele seja convocado para a próxima Copa do Mundo. E o PSG não está dando esses minutos, né? O PSG tem a dupla ali, Marquinhos e Pátio, contratou recentemente o Zabarny, um zagueiro ucraniano muito bom, e o Beraldo acabou perdendo espaço e ele falou, pô, preciso jogar, preciso ir para a Copa do Mundo e aqui no PSG não dá, então eu vou ser negociado, seja de maneira definitiva ou seja por empréstimo. E hoje, financeiramente falando e sinceramente, eu não duvido mais de contratações tanto do Palmeiras, tanto do Flamengo neste nível. Hoje, essas duas equipes compram e vendem em euros. Então, o São Paulo, que vendeu por 20 milhões de euros, o Flamengo contrata um jogador por 20 milhões de euros, o Palmeiras contrata um jogador por 20 milhões de euros ou até mais, vende por até mais. Então, esses clubes aí, em questão de finanças, eles estão em outro patamar. O Flamengo, aí, pelo que eu acompanhei, chegou ao faturamento de 2 bilhões de reais nesta temporada, né? A primeira vez que um clube brasileiro alcança este faturamento. Então, financeiramente falando, hoje eu não acho que seria impossível o Flamengo ou o Palmeiras contratarem o Beraldo. Resta saber quem são esses nomes que o Flamengo acertou, né? Será que o Beraldo está envolvido? Será que ele foi oferecido ao Palmeiras? O Palmeiras pode fazer aí um investimento? Será que ele vai manter a palavra dele de que quando ele voltasse ao futebol brasileiro, ele jogaria, daria prioridade ao São Paulo Futebol Clube? Quero saber o que vocês estão achando aí, porque pode começar uma novela, rapaziada. Pode começar uma novela aí para esses próximos dias. O Flamengo tem um Mundial pela frente, né? Então, para não perder o foco, pode ser que não fale nada sobre esses 2 jogadores, mas já tem gente dizendo que 2 nomes estão fechados, zagueiro canhoto e também um goleiro. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês
Qual é a probabilidade? O que você pensa sobre essas informações que a gente começou a trazer aqui no nosso canal? Fechado, rapaziada? São Paulo entra em campo amanhã, como a gente disse para vocês, São Paulo e Internacional às 20 horas, o jogo que quase ficou em uma balança de lugares, vamos dizer assim, porque começou na Vila Belmiro, foi para o Morumbis, começou de novo na Vila Belmiro, voltou para o Morumbis, né? Então, tá nessa indefinição aí, o jogo deve, de fato, finalmente acontecer no estádio do Morumbis e não na Vila Belmiro, né? A gente já comunicou muitas vezes aqui para vocês, porque a todo momento tem uma mudança, né? Como eu disse para vocês, começou na Vila, São Paulo Internacional será na Vila, depois São Paulo Internacional no Morumbis, aí não mais. Vai ter protesto, o Júlio Casares falou que o gramado estava ruim, vai ser na Vila, agora de novo, voltou, vai ser no estádio do Morumbis. Então, tá nessa indefinição aí, mas de fato parece que será no estádio do Morumbis, uma nova informação que surgiu agora há pouco também, né? São Paulo Internacional, um jogo completamente decisivo pela 37ª rodada. O Internacional está neste momento na zona de rebaixamento, São Paulo tentando se manter ali na 8ª colocação para depois depender de alguns resultados para ir em busca da pré-Libertadores em 2026. Hoje já tem jogos importantes, né? Hoje tem Vasco e Mirassol, hoje Fluminense também entra em campo, né? Já tem algumas partidas aí para essas rodadas que antecedem, né, o término do Campeonato Brasileiro. Então será um momento completamente decisivo para todo mundo. O Internacional vai jogar a vida, São Paulo vai jogar a vida entre aspas, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, esse jogo é extremamente decisivo pra gente, aí entra em campo o jogador, ó, aquele sono, daquela preguiça de assistir o jogo do São Paulo, aquele toque para trás, aquele toque para o lado, sem nenhuma objetividade, aquele jogo chato, monótono, que você fica ali no celular, procura outra coisa para assistir, né? Realmente é um jogo complicadíssimo de se assistir, mas a gente espera, né, que o São Paulo, por depender só dele para se manter ali na 8ª colocação, o que não é garantia de Libertadores, tá bom? A gente só depende da gente para ficar em 8º, né? Porque nesse momento ocupamos já a colocação, venceu 2 jogos, não tem nenhuma conversa, mas mesmo assim ainda dependemos de outros resultados da Copa do Brasil e os clubes já estão priorizando a competição, né? Já obtive algumas informações aí de que o Corinthians, que vai encarar o Fortaleza, irá utilizar alguns jogadores reservas, né? Uma partida, um elenco misto para essa partida, porque quer focar totalmente na Copa do Brasil, já que é uma chance, considerando para eles, né, uma chance mais provável de ir para a Libertadores no ano que vem, além de ser uma chance de título, além de ser uma chance também de aumentar financeiramente o que o clube arrecadou nesta temporada. E o Fortaleza vai jogar a vida, né, para tentar também, de fato, aí, escapar do rebaixamento. E cá entre nós, essa luta contra o rebaixamento tá pegando fogo, né? Ainda bem que o São Paulo já atingiu aí, não vou nem falar 45, porque parece até que os 45 pontos aí não tá garantido ninguém, né? O São Paulo atingiu 48 pontos aí, que se não, meu amigo, ainda estaria lutando lá embaixo, né? Fortaleza 40, Inter e Santos 41, Vitória 42, Ceará foi para 43, tá pegando fogo essa luta. O título eu acho que acabou já ficando com o Flamengo, que pode ser campeão amanhã já de maneira antecipada ainda, né? Restando uma rodada, o Flamengo já pode garantir o seu título, é só ganhar o jogo que será campeão. A briga pela Libertadores já estão garantidos os times, só restando a vaga de maneira direta ou pré-Libertadores, e o rebaixamento ainda segue a pleno vapor. Então, São Paulo, como eu falei para vocês, tentando se manter pelo menos na 8ª colocação, e aí vamos torcer, né, rapaziada? Copa do Brasil, a gente já escolheu o nosso time, de um lado o Cruzeiro, do outro lado o Fluminense. Um desses dois for campeão, a gente 8º, estamos garantido, tudo perfeito, tá bom, rapaziada? Já temos, né, o que é outra informação importante também, a nossa tabela para o Campeonato Paulista do ano que vem. Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso aí, vamos falar sobre as 8 rodadas, né, porque nas últimas temporadas eram 12 datas, né, eram 12 rodadas aí na fase inicial, depois iniciava-se a fase mata-mata. Agora será diferente, serão 8 rodadas, né, será um campeonato meio de tiro curto, vamos dizer assim, né? Será uma temporada diferente por conta de Copa do Mundo, por conta do calendário um pouquinho mais apertado. Então amanhã a gente vai falar bastante sobre o Campeonato Paulista, tá bom, rapaziada? A gente tem muita coisa ainda para falar sobre o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para falar também sobre essas contratações do São Paulo. Por enquanto a gente está falando só sobre nomes que chegam, né? Eu vejo os comentários de vocês, alemão, a gente está falando sobre bastante nome que chega, né? A gente fala sobre o Pedro Rocha, Cebolinha, falamos aí sobre outras peças, mas e aí? Como é que vai ser essa reformulação
escalação dos jogadores que saem. Nos próximos vídeos, a gente também vai trazer um parâmetro de jogadores que vão deixar a nossa equipe para o ano de 2026. Tem pelo menos 5, tá bom, galera? Não vamos ainda esclarecer todos os nomes, mas já vamos conversando com vocês, porque tem pelo menos 5 nomes certos, tá bom, galera? 5 nomes certos que vão deixar a equipe. Pode ser 6, 7, 8, 9, mas 5 é certeza, certo? Mas aí depois a gente vai falando sobre esses nomes e também sobre outros que podem sair do tricolor. Fechado? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece, dá uma moralzinha pra gente aí, deixa o like, não custa nada, deixa os comentários sobre os assuntos que a gente falou e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Fechado? Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!